Olá, conselho do perito. Quais serviços eu posso vender online? Muito boa esta pergunta. Quando a gente fala em liberdade geográfica na fisioterapia forense, às vezes a pessoa tem uma ideia de que tudo é virtual, tudo é online. Não é assim que funciona. Quando eu falo em liberdade geográfica, eu quero dizer que eu, como fisioterapeuta comum, eu não consigo atender alguém 40 quilômetros longe de mim. Quer dizer, não que eu não possa, hoje a gente tem a telefisioterapia que dá para fazer alguma coisa, mas a priori, assim, a gente não consegue. Então, com a fisioterapia forense, eu tenho alguns tipos de serviço que eu posso fazer à distância. Por exemplo, auditar documentos. O advogado manda uma pilha de documentos para você porque ele não sabe qual daqueles vai colocar dentro de um processo. Quais favorecem a tese dele e quais que prejudicam. Ele escaneia e manda para você e você vai fazer uma auditoria. Esse advogado pode estar a quantos quilômetros de você? Milhares de quilômetros. Mas longe pra caramba. Beleza. O que mais eu posso fazer? Eu posso fazer impugnações. O que é impugnar? Impugnar é um ato dentro do processo judicial onde você vai se manifestar sobre alguma coisa que você não concorda. E as impugnações que a gente faz é em relação aos laudos dos peritos. Então o perito entregou um laudo que não favoreceu uma das partes e a parte quer impugnar aquele laudo, se manifestar de maneira contrária. Como é que ele vai fazer? Ele vai mandar o laudo para você, você vai analisar aquele laudo e vai se manifestar, criar a manifestação para ele. Além disso, voltando ainda naquela primeira parte onde eu falei ali que a gente vai auditar os documentos, depois que eu auditar os documentos, eu posso criar quesitos. O que são quesitos? Quesitos são perguntas estratégicas onde eu direciono para o perito para que o perito vire o olhar para a minha tese. Então, perguntas que talvez o advogado tecnicamente não consiga fazer. E nós, com o nosso conhecimento técnico, a gente consegue. Então, olha só. Vamos supor que você recebeu, você vai fazer os quesitos complementares. Você não precisa ter contato com ninguém, você vai pegar o processo, olhar, vai ter exames, vai ter um monte de coisa ali, você pode fazer diversas perguntas. Tanto perguntas em relação à saúde da pessoa, quanto perguntas se envolver o local de trabalho, em caso de perícias ergonômicas. Então, são serviços que você faz à distância. Quesitos complementares também. Se você precisar conversar com o autor da ação, com o reclamante, por exemplo, para orientá-lo, você pode fazer à distância. O que vai acontecer no ato pericial, que perguntas vão fazer para ele. Então, você pode fazer isso através de uma web reunião. Então, eu considero isso uma liberdade geográfica, porque às vezes eu não estou na minha casa, eu não estou na minha cidade, e eu recebo demandas do advogado para fazer. Algumas eu preciso estar presente. Por exemplo, se eu vou avaliar fisicamente alguém, eu preciso estar presente. Se eu vou avaliar um local de trabalho, eu tenho que estar presente. Claro, só que eu enxergo assim que pelo menos 80% do trabalho não é com deslocamento. Ou se você se deslocar, você vai, se desloca, faz as coletas e volta a fazer relatório. Eu, por exemplo, faço muita assistência técnica fora da minha cidade. Eu prospecto advogados, eu sou de Caxias do Sul, prospecto advogados de Porto Alegre. Eu atuo para um escritório de advocacia de Porto Alegre que atende bancários. E aí o que acontece? Eu já fui assistente técnico em perícias em Porto Alegre e já fui assistente técnico em perícias numa cidade chamada Santa Cruz do Sul. Eu tenho liberdade para ir onde eu quiser. Eu pego, e aí entra a segunda liberdade, que é a liberdade de tempo, porque eu organizo a minha agenda. Esse dia eu não posso. Vou fechar minha agenda porque eu vou me deslocar. Me desloquei, fiz a captação das informações que eu preciso, acabou. Agora eu vou seguir para o home office para fazer o relatório, para fazer o laudo, melhor dizendo, o parecer e tal. Então, os serviços que você vai fazer à distância, assim, se eu dissesse os básicos seria a editoria de documentos, alguns pareceres de viabilidade,
Por exemplo, assim, quando o advogado quer saber se um processo é viável ou não, ele pode te enviar uma série de documentos e você vai mandar para ele dizer, olha, do ponto de vista documental, esse processo é viável. Tem bastantes elementos bem plausíveis na parte documental. Agora, do ponto de vista técnico, aí eu tenho que avaliar a pessoa, talvez. Então a gente separa isso em duas partes, né? Do ponto de vista documental, do ponto de vista técnico. Então, assim, a gente precisa delimitar isso. Porque às vezes, assim, quando eu falo de liberdade geográfica, às vezes as pessoas imaginam que nossa, tipo, uma coisa assim muito abstrata, assim, sim, eu vou ficar em casa e não preciso mais sair de casa. É que dentro da fisioterapia, se nós pensarmos na fisioterapia convencional, isso é impossível. Mas na fisioterapia forense nós podemos ter mais liberdade nesse sentido. Mas continua sendo fisioterapia. Continua sendo fisioterapia. Então, assim, não é assim, como é que eu vou dizer? Às vezes eu gostaria que fosse 100% free, né? Liberdade total, mas ainda não dá. Mas, cara, 80% de liberdade já é muito bom. Eu tenho alunos hoje que já vislumbram trabalhar com fisioterapia forense só uma vez na semana. Eu vou trabalhar nessa semana aqui só na sexta, por exemplo. E segunda e quinta vai fazendo outras coisas. Então, assim, tem possibilidade. Mas os serviços aí que nós vamos oferecer parecer de viabilidade, as impugnações e a quesitação. Esses são os serviços mais que com certeza você pode desenvolver à distância. Beleza? Tá no YouTube, me dá um joinha. Tá no Instagram, me dá um coraçãozinho. Comenta, compartilha, salva. Tá no Spotify ouvindo esse podcast. Dá 5 estrelas para mim. E se você quiser aprender fisioterapia forense e como atuar à distância, com liberdade de tempo e geográfica dentro desse panorama que eu passei para você, estudar comigo é o caminho. Vem aqui que eu te transformo. Fechou? Valeu! Fui!